estaremos falando sobre o fortalecimento da direção do Senhor. Fortalecimento debaixo da direção de Deus. Porque eu acredito que diante de nós existe propósito e direção. Repita comigo: propósito e direção. Propósito é aquilo que incendeia dentro de nós, é aquilo que nos mantém vivo. E direção é para onde nós estamos indo, para que caminho nós estamos seguindo. Em todo tempo Deus deseja que em nós a direção do céu venha a ser despertada. Mas seguir a direção do Senhor, quem está comigo diga amém. Seguir a direção do Senhor não é e nunca será fácil. Porque enquanto de um lado terá a direção de Deus, do outro lado terá a direção do homem, que é a minha. Mas nessa noite eu creio que o Senhor Deus te firma debaixo do propósito do céu nessa terra, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 9. Livro poético de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 9. Amém? Glória a Deus. Eu creio que a mão do Senhor, a palavra do Senhor, ela trará grande direção e vida sobre nós. Amém? Livro de Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 9. Assim diz a palavra do Senhor: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como começa uma direção de Deus? A direção de Deus, ela começa ou numa ordenança dada pelo céu através de alguém para a minha vida, ou em uma ordenança dada pelo céu, falada ou dita diretamente para mim. Fato que é que tanto Deus usando alguém, ou como o próprio Deus vindo falar comigo, os dois estão te direcionando para algo que é a direção de Deus. E a direção de Deus, ela começa muitas das vezes em uma palavra simples, como vem, ou então vai, ou então habita nesse lugar, ou então entra naquele lugar, ou então sai da tua terra. A direção de Deus, ela vem em uma palavra que se torna para nós como uma chave, como uma que igreja, uma chave que começa a abrir portas, que começa a abrir portais, que começa a abrir caminhos espirituais que nos levarão ao propósito do céu. Só que seguir a direção de Deus, e a direção de Deus nem sempre será agradável para mim. Quando nós falamos sobre vontade, e a Bíblia expressa a vontade do Senhor, e a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Só que enquanto de um lado a vontade de Deus, ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita, nem sempre a direção de Deus é assim. Ou seja, nem sempre a decisão ou a direção que Deus manda que eu siga é uma decisão que vai me agradar, que parece ser bom para mim, que parece ser perfeito para mim. Quando você lê o livro do Salmo de número 23, no verso de número 3 e 4, Davi vai expressar algo sobre o que é essa direção de Deus. Ao Salmo de número 23, a partir do verso 3, diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Estar seguindo a direção de Deus é estar preparado para passar por alguns vales, é estar dizendo: eu sei que no meio do caminho vai se apresentar tempestades, eu sei que no meio do caminho vai se apresentar dificuldades, mas o que me importa saber não é os desafios, ou não são os desafios que eu vou enfrentar em seguir a direção,
mas é a certeza que o Deus que me deu a direção me sustenta de pé. Eu vou falar de novo. O que me importa saber não é quantos vales eu vou enfrentar por seguir a direção de Deus, mas sim ter a certeza que ainda que eu passe por vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque junto com a direção vem a presença de Deus sobre a minha vida. Seguir a direção de Deus nem sempre vai ser agradável. Às vezes, seguir até a direção de Deus vai me apresentar caminhos de sombra, de vale e de morte. Só que entenda algo: o nível de resistência é a mesma proporção do milagre que você vai viver. O nível do desafio é a mesma proporção do propósito. Ou seja, pastor, o que é que eu estou construindo? Você está construindo uma história incrível. Você está construindo uma história que nem os melhores roteiristas de Hollywood conseguiriam escrever. Alguém que vai passar por tudo isso, mas que entendeu que seguir a direção, ainda que não seja agradável a mim, eu sei que a presença de Deus me sustenta. Ainda que não seja agradável aos meus olhos, eu sei que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. O que o senhor está dizendo, pastor? Que ainda que seguir a direção do Pai não seja agradável para mim, eu sei que é o melhor. Eu sei que é o melhor. Tem alguém que acredita na palavra do Senhor? A direção de Deus às vezes vai me confrontar no meu conforto, vai me tirar de uma zona de segurança. Às vezes vai parecer que está tudo bem, está tudo em paz. Aí vem Deus falar com você. Aí quando Deus vem falar com você, Deus olha para você e diz: larga tudo isso. Aí você diz: meu Deus, mas agora que eu cheguei. Aí Deus diz: larga. Mas Deus, agora que eu me estabeleci, Deus diz: larga. Seguir a direção de Deus, quem está comigo diga amém. Em alguns momentos ela vai me confrontar no meu conforto. Ela vai fazer com que em mim algo seja despertado. Quem viveu isso, pastor? Abraão. Abraão está bem tá no seu bem bom, no meio da casa da família, herdando tudo aquilo que seu pai tinha deixado, que a Bíblia diz que o pai de Abraão já tinha morrido. Imagina só o herdeiro: agora eu sou herdeiro, agora eu vou viver só de herança. Aí Deus foi lá na tenda, e no capítulo 12 de Gênesis, no verso de número 1, o texto diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que o senhor está dizendo, pastor? Que muitas das vezes a direção de Deus, ela me tira da zona de conforto, mas ela me tira da zona de conforto para viver experiências que eu nunca antes vivi. Ela me tira da zona de conforto para receber algo da parte de Deus que eu nunca recebi. Ela me tira da zona de conforto para me trazer um mover, uma glória, uma unção que eu nunca antes vi. Talvez Deus sacudiu alguma coisa na tua vida, talvez Deus te tirou de alguma zona de conforto, mas toma posse dessa palavra: Deus só tirou porque através de você tem muito mais a ser gerado, tem muito mais a ser vivido. Tem alguém que acredita? Começa a mandar glória para o céu e toma posse dessa palavra. A direção de Deus me tira da zona de conforto, mas a direção de Deus me leva a viver experiências com o Senhor que eu nunca antes vivi. Para as pessoas que estão perto de você, isso é inconcebível. Como assim? Como é que você está tudo bem e de repente você decide sonhar a outra coisa, você decide projetar outra coisa, você decide viver outra coisa? Não está bom o que você está vivendo. Repita para o seu irmão que está do seu lado: diga: o bom é inimigo do melhor. Tem pessoas que vivem na sua vida com o espírito de tá bom. Já viu esse espírito? Tudo para ele tá bom. Aí por viver o tá bom e nunca busca o melhor. Não, esse carrinho quebrado, mas tá bom. Não, mas essa vida aí desse jeito toda bagunçada, mas tá bom. Espírito de tá bom. E nunca vão em busca de viver o melhor de Deus. Só que para viver o melhor de Deus, não é sair de uma porta de tranquilidade e entrar na outra porta de facilidade. É trilhar o caminho muitas das vezes da dor. É trilhar muitas das vezes o caminho do choro, do pranto.
Só que a palavra nos assegura de que aquele que começa a boa obra, ele é fiel para completar. Talvez em seguir a direção de Deus, algumas coisas na tua vida foram abaladas, foram bagunçadas, mas confia no Senhor, acredita no Senhor, porque é o Deus que mandou, te trouxe a direção, é o Deus que vai te sustentar de pé, minha irmã. Ei, meu irmão, eu vim ser profeta para você nessa noite e dizer para ti: a palavra de Deus vai te sustentar de pé, a palavra de Deus vai te sustentar vivo. Queira Satanás ou não, você vai viver o melhor da parte de Deus. Se tem alguém que crê, reage pelo amor do Senhor. Aleluia. Seguir a direção de Deus me ensina algo também. Quem estiver pegando, vai pegando aí, irmão, em nome de Jesus. Seguir a direção de Deus me ensina a confiar em Deus, independente da geografia, independente da realidade, independente daquilo que os meus olhos conseguem ver. A Bíblia fala que Isaac, em Gênesis capítulo de número 26, eu vou falando, você vai projetando aí, filho. Em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac está numa terra, e o nome da terra se chama Gerar. A Bíblia diz que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Ou seja, ele está enfrentando uma crise que nem o pai dele tinha vivido. Parece alguns problemas, algumas maldições hereditárias que a gente vê por aí. E aí Isaac toma uma decisão. Ele projetou no coração dele. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria voltar para o Egito, porque lá no Egito todo mundo estava prosperando. Parece muitas das vezes as análises de crente que a gente faz, né? Minha vida sendo crente e a minha vida quando não era crente. Aí o cara olha e diz: meu Deus, parece que lá no Egito está melhor, parece que lá no Egito está tudo bem, e eu estou aqui em Gerar. Aí Isaac projetou no coração dele. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 26, verso número 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei de filisteus, em Gerar. Verso de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não desças para onde, igreja? Não desça para onde, igreja? Sabe o que Isaac estava tentando fazer? Quando houve fome na terra, lá no tempo do seu pai, sabe o que o pai dele fez? Voltou para o Egito, ficou no Egito. Só que o erro que ele comete no Egito vai fazer com que toda a geração padecesse depois. E aí Isaac pensou: já que quando bateu a crise na porta do meu pai, o meu pai errou, eu vou errar também. Em outras palavras, quando Isaac cogita descer para o Egito, Deus interviu. Sabe por que Deus interviu com ele? Deus estava dizendo: Isaac, não cometa os mesmos erros que o seu pai cometeu. Algumas pessoas dizem que o inteligente é o que aprende com seus erros. Eu digo que o mais inteligente aprende com os erros dos outros e não comete na sua vida. Porque todo erro, mesmo que seja perdoado por Deus, entenda, perdão de Deus não anula a consequência. Deus pode perdoar? Claro que pode. Pode perdoar todos nós, mas isso não impede a consequência daquilo que você plantou. Então Isaac está querendo descer para o Egito, ele está querendo errar. Aí Deus olhou para ele e disse: Isaac, não erra não. Não faz isso não, Isaac. Mas Senhor, eu estou passando fome aqui nessa terra. Senhor, está tão difícil nesse lugar. Eu vou lá para o Egito, porque todo mundo está prosperando. Eu vou ser luz lá no Egito. Deus disse: não, habita na terra que eu te disser. Sabe por quê? Porque você pode estar até no melhor ambiente, se você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Você pode estar no Egito que todo mundo está prosperando, está crescendo, mas se Deus não for com você, para ti não serve de nada. Eu posso estar no pior ambiente, mas se a presença de Deus estiver do meu lado, isso tudo me basta. Isso me basta. A tua graça me basta. Aí Deus vira para Isaac e diz: Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus estava dando para ele o que, igreja? Uma direção. Deus estava dando o que? Estou falando sobre direcionamento o culto todo, vamos lá. Deus estava dando uma direção. Só que olha a direção. Para o Isaac ficar em Gerar. Pastor, o que tinha em Gerar? Nada. Tudo que plantava dava errado. Ninguém crescia, ninguém prosperava, ninguém multiplicava, ninguém vivia nada de bom. Aí Deus vira para Isaac e diz: fica nessa terra aí. Pastor,
Mas como é que Deus vai mandar eu permanecer em um lugar de aflição, em um lugar onde todo mundo é errado? É porque Deus queria ensinar para Isaac algo. Isaac, a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Oh meu pai, a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Não é todo lugar que a terra te pisar que será abençoada, não. É todo lugar que você pisar, a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. O que é que o Senhor está dizendo? A bênção não está no ambiente, a bênção está em você. Aí Deus diz para Isaac: habita em Gerar, lugar que todo mundo fracassou, lugar onde todo mundo deu errado, lugar onde ninguém conseguiu prosperar, porque a direção de Deus me ensina a confiar nele, independente das adversidades. Se você confiar na direção de Deus só quando o ambiente for favorável para você, você não confia em Deus, você confia no ambiente. Fé só é fé se ela for provada. Olha para o teu irmão que está do teu lado, dentro desse olho azul que Jesus deu para ele, deu para ela, e diga: talvez Deus esteja provando a sua fé. Por que, pastor? Porque eu só confio em Deus se estiver tudo bem. Porque eu só confio em Deus se os pastos estiverem verdejantes. Eu só confio em Deus se as notícias forem boas. Eu só confio em Deus se estiverem todo mundo me abraçando, todo mundo me aplaudindo. Eu só confio em Deus se tiver pessoas me incentivando. Eu só confio em Deus se estiver tudo bem. Onde está a tua fé? Porque é exatamente nesse momento em que o inimigo vai tentar te convencer que você não carrega um propósito, que Deus não está com você, que você não vai chegar a lugar nenhum. Só que quando o diabo tentar te convencer a isso, lembra que quem te deu a direção foi Deus. Lembra que quem te deu a direção foi Deus. Que Ele sabia que você ia atravessar por vale de sombra e de morte, mas Ele estaria com você, Ele estaria do teu lado. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? Que o ambiente não vai mudar a minha confiança em Deus, a geografia não vai mudar a minha confiança em Deus. Pode parecer que tudo está dando errado, mas se Deus estiver do meu lado, Ele vai fazer o melhor, o melhor. Tem alguém que acredita nisso? Reage, pelo amor de Deus. Aleluia. Isaac queria fugir e Deus mandou ele ficar. Entenda uma coisa: o diabo não agride, não perturba quem está em plano de fuga. Quem está planejando sair da presença de Deus, o diabo não vai perturbar em nada. O inimigo nunca vai atacar alguém que carrega uma missão, nunca vai deixar de atacar alguém que carrega uma missão em Deus. Se tu está sendo perturbado, está sendo atacado, é porque tem algo de Deus em você, é porque tem algo do céu em você. E já chegou a hora de você entender isso, meu irmão. Para de ter esse entendimento tão de menino, de menina, que não consegue entender que existe uma guerra, que você está numa guerra espiritual. Que quando você sai de casa, tem milhares de demônios lutando para te parar, lutando para parar sua família. Chegou a hora de você ter maturidade e entender que existe sim uma guerra. Só que se o inimigo está vindo contra mim, não é para me ficar triste, é para me alegrar, porque ele já viu que em mim tem propósito, que em mim tem direção do céu, que em mim tem promessa de Deus. Ele nunca vai perturbar quem não incomoda. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que a direção de Deus, ela pode me fazer prosperar onde ninguém prospera. A direção de Deus, ela pode me fazer prosperar onde ninguém prospera. Talvez você queria que tudo concordasse com você, e é totalmente anticristão isso aí, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, todas as o que é cooperar? Cooperar é trabalhar junto por um mesmo propósito. Pastor, mas são todas as coisas? Sim, irmão, todas as coisas. Eu pensava que Deus só estava nas coisas boas. Eu só glorificava a Deus, pastor, quando dava tudo certo. Eu só exaltava a Deus, pastor, quando tudo ia bem. Só que a palavra me ensina que todas as coisas, sejam dias bons
ou dias maus, dia ruim, seja dias de paz ou dia de guerra, todas as coisas estão cooperando, ou seja, estão trabalhando junto por o mesmo propósito. Eu vim fixar essa palavra no teu coração hoje, porque eu estou cansado de ver o diabo roubar a promessa de crente. Eu estou cansado de ver pessoas que têm tudo a da promessa no propósito do céu para a sua vida. Repita comigo, diga: Deus tem o melhor para mim. Diga: Deus tem o melhor para mim. Amém, queridos? Tempos de desespero não impedem a visitação de Deus. Pastor, mas eu estou vivendo a pior fase da minha vida. O tempo de desespero não impede Deus de te visitar. O tempo de desespero impede os falsos de falar com você, impede as falsas amizades de estar contigo. Esse sim, Deus chama de o filtro de Deus. É o momento que Deus permite o dia mau, Deus permite a angústia, Deus permite o tempo de desespero. E é nessa hora que muitos te deixam. Só que esse tempo não impede a visitação de Deus na sua vida. O que o Senhor está dizendo? Que você pode até estar na sua pior fase, mas Deus pode transformar ela na maior experiência com Ele, na melhor experiência com Ele. O que a direção de Deus está me ensinando? Está me ensinando que ainda que o tempo seja desfavorável, ainda que o ambiente não ajude, ainda que o vento seja contrário, a direção de Deus é maior, o propósito de Deus é maior, a missão do céu na minha vida é infinitamente maior. Amém, queridos? A direção de Deus também me ensina algo. A direção de Deus me faz viver o impossível. Repita comigo: a direção de Deus me faz viver o impossível. Talvez você olhou para a projeção do seu milagre e você está buscando entendimento. Como é que eu vou viver isso? Como é que vai acontecer na minha vida? Como é que isso vai cumprir em mim? Só que eu quero te dizer uma coisa, que a direção de Deus, ela te faz viver o impossível. Quando Deus trouxe uma direção para Maria, e Deus trouxe a direção para ela, dizendo: você vai engravidar. Ela disse: é impossível, porque eu sou virgem, não tenho conhecido varão, e não tem como eu queimar essas etapas. Aí naquele momento, o Espírito Santo, através do anjo Gabriel, vai explicar para ela, vai trazer a direção para ela, dizer: Maria, você vai engravidar, porque o Espírito Santo vai fecundar em você, você vai gerar do Espírito Santo. Aí ela vai olhar e diz: mas como é que isso vai acontecer? Isso é impossível acontecer, sendo que eu sou virgem. Aí a Bíblia vai dizer que ele dá aquela palavra célebre de Lucas capítulo 1, verso 37, onde ele vira para ela e diz: Maria, para Deus nada é impossível. Sabe quando foi que a palavra do impossível chegou? Ou seja, primeiro eu tenho que crer na direção, primeiro eu tenho que receber a direção, primeiro eu tenho que confiar na direção. Eu estou dizendo que tem pessoas que estão aqui, que o céu já começou a te direcionar. Tem gente que Deus deu direção para você orar na tua casa, tem gente que já deu direção para o seu trabalho, Deus já deu direção para os seus sonhos, Deus já deu direção para as suas promessas. Aí Deus está dizendo: crê na direção, confia na direção, porque no final de tudo isso, você vai viver um milagre impossível, você vai viver o sobrenatural, você vai viver aquilo que só Deus poderia gerar na sua vida. Tem alguém que acredita nisso, meu irmão? Bata a palma e glorifique. Aleluia. A direção de Deus, ela me faz entender que eu nunca estarei sozinho. Diga: cada passo que será dado na direção do Senhor, os olhos de Deus estarão sobre mim. Termino com o Salmo de número 32, versículo de número 8. Projeta aqui para mim. Salmo de número 32, versículo de número 8. Então nós entendemos que o propósito e a direção, primeiramente, Deus faz nascer em mim ou através de alguém para mim. A direção de Deus, a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável, mas a direção dele nem sempre vai ser agradável para mim. Só que aí eu escolho se eu vou obedecer ou não.
A direção de Deus, muitas das vezes, vai me tirar da minha zona de conforto. A direção de Deus vai mexer um pouco com a minha agenda, vai mexer um pouco com as coisas que eu já defini. Deus vai te pedir coisas, te mandar fazer coisas que vai fugir da sua normalidade. Você vai dizer: Deus, mas eu estava tão confortável com a minha vida desse jeito. Aí Deus vai lá e te direciona. Me dá um exemplo, pastor, de Deus me tirar um pouco da zona de conforto. Por exemplo, Deus chegar para você e falar assim: ó, você vai fazer um propósito de 40 dias, 3 horas da manhã. Mas Deus, eu não consigo, eu durmo a noite toda, eu preciso descansar. Aí Deus diz: é a zona de conforto. Eu estou mexendo um pouco com a agenda. Amém? Amém, queridos? Então, a direção de Deus, ela me tira da zona de conforto. A direção de Deus, ela me faz confiar em Deus, independente da geografia, independente do ambiente que eu esteja. A direção de Deus, sendo crida, ela me faz viver o impossível, o sobrenatural. E a direção de Deus, ela me assegura de algo, que eu nunca estarei sozinho. Salmo de número 32, verso de número 8, diz o seguinte: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É isso que está aqui? Dar-te-ei aí. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob a minha vista lhe darei conselho. Quando você obedece e você, desde o primeiro chamado, você segue a direção, é como se a partir daquele momento você tivesse um sócio, você tivesse um conselheiro, você tivesse alguém que estaria do seu lado. Sabe, como um instrutor, que quando alguém está entrando, seja numa empresa, no trabalho, tem alguém ensinando: ó, faça isso, faça aquilo. Assim é a vida de quem segue a direção de Deus. Pastor, mas como é que esse negócio de ouvir Deus? Eu nunca vi esse negócio. Eu só venho na igreja e vejo o Senhor falar, que Deus fala, que Deus usa. Eu vejo Deus lhe usar, mas isso nunca aconteceu comigo. Por que não? Por que não aconteceu com você ainda? Se Deus quer falar com todos nós. Sim, por que não aconteceu com você ainda? Você acha que Deus quer falar só comigo? Você acha que eu sou mais especial aqui de Macapá, que Deus só quer falar comigo? Não, Deus quer falar com toda a nação profética. Deus quer levantar uma igreja que tem intimidade com Deus. Deus quer levantar uma igreja que ouve a voz do Senhor. Deus quer levantar uma igreja que, quando o Senhor chama, Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Deus quer falar com você. E como é que Deus constrói isso em mim? A partir do momento que eu acredito, obedeço e sigo a direção de Deus para a minha vida. Amém? Amém? Tudo é questão de confiança. Tudo é questão de quê, igreja? Você conhece uma pessoa hoje e amanhã você já confia nela em tudo? Não, nós não fazemos isso. Você conhece alguém na rua, por mais que tenha uma boa conversa, e no outro dia você tem a confiança da chave da sua casa para essa pessoa? Independente de quem seja, pode ser quem for, você tem essa liberdade? Não. Mas pega aquela amizade que você tem de 10 anos, aquela amizade de 15 anos, aquela amizade que vocês têm um contato muito forte, se conhecem no olhar. Aquela amizade que você olha, aí você em algum momento precisou: fulana, olha, minha chave está debaixo daquela pedra marrom, vai lá em casa para mim, pega minha carteira que eu deixei lá. Aí seu amigo, sua amiga, que é de confiança sua, foi lá e fez. Mas o que é isso, pastor? Isso é uma confiança que foi construída. Eu não estou dizendo para você que você vai sair dessa porta e de repente você vai já ter uma visão sobrenatural de Deus chegando para você, se materializando, ó, faz isso, isso e isso. Mas você pode começar a construir essa intimidade com Deus a partir de hoje. Quando o Senhor Deus vier te trazer uma pequena direção, você obedece. Aí você deu um passo com Deus. Aí Deus vem te dar uma direção um pouco maior, aí você obedece de novo. Aí, em outras palavras, Deus está olhando do céu e diz: eu posso confiar nela. Ela acredita que sou eu que estou falando com ela. Ele acredita que sou eu que estou falando com ele. Aí Deus vai te dando mais e mais direções, mais e mais direção, ao ponto de que você tem tanta comunhão com Deus. Aqui, ó: e eu te instruirei, ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre a minha vista, Deus está dizendo: os meus olhos vão estar com você. Isso aqui é muito forte, irmão.
Imagina só você ter alguém que quando você vai pisar no buraco, a pessoa diz: ei, não pisa não, você vai cair. Aí você: opa, Deus, obrigado, aleluia. Aí você está prestes a fechar uma coisa, que o papo está bonito, aí vem o Espírito Santo e diz: ó, esse lado. Aí tu: ô Senhor, ô fulano, obrigado, tá tudo certo, não vou fechar não. Isso é ser guiado por Deus. E a vontade de Deus é construir isso com toda a igreja. A vontade de Deus é construir isso com todo o povo. E como é que eu começo a viver isso, pastor? Quando eu silencio o mundo e aumento o volume do céu. Aumento o volume do céu. É quando eu baixo o volume do mundo, daquilo que o mundo está gritando dentro de mim, e começo a aumentar o volume de Deus no meu coração, dizendo: Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve. Pode falar, porque eu vou seguir a tua direção. Direção. Amém, queridos? Amém. E lhe darei. Deus vai dar o conselho para quem? Para quem segue a direção dele. Amém? Amém, queridos? Eu espero que os conselhos de Deus para a sua vida não sejam igual aos conselhos dos homens, que dizem que se conselho fosse bom, que você obedeça os conselhos do Senhor. Porque os de Deus não só são bons, agradáveis e perfeitos. Amém? Hoje nós estamos clamando sobre isso, por fortalecimento debaixo do propósito e da direção. Pastor, por que então a gente está orando por fortalecimento para a direção de Deus? Porque seguir a direção de Deus, irmão, não é fácil. Você acha que é fácil? Você acha que o seu eu quer seguir a direção de Deus? Claro que não, irmão. A direção de Deus não vai agradar você. A direção de Deus vai lhe confrontar. E talvez, dependendo da direção, você saia até da igreja. Dependendo da direção, você deixa: não, então não vou mais lá naquela igreja não. O pastor fica falando que esse negócio, não vou mais lá não. Deus o livre. Seguir a direção de Deus não é fácil. A missão dada pelo céu é de muita responsabilidade. Só que Deus decidiu confiar em você. Deus decidiu acreditar em você. E a minha oração hoje é que o Senhor comece a te fortalecer, para que você viva com sabedoria, com estrutura, toda a direção dada pelo céu. Que aquilo que você precisa viver, talvez Deus vai chegar com você e vai dizer assim: ó, você tem que sair daquele ambiente. Aí você sozinho não conseguia tomar aquela decisão, mas como Deus já te fortaleceu, você vai seguir. Talvez Deus vai chegar com você e vai falar: ó, você tem que sair de certos ciclos de amizade. Você sozinho não faria, mas porque Deus te fortaleceu, você vai conseguir. Talvez Deus vai chegar para você: ó, você tem que jejuar, você tem que consagrar. Talvez na força natural você não conseguiria, mas pelo fortalecimento do céu, você vai conseguir. Eu profetizo: Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar fortalecimento para você viver toda a direção e toda a direção dada pelo céu, todo o propósito dado pelo céu. Levanta a sua mão, só quem entendeu a palavra, diga: Senhor Jesus, bem forte: Senhor Jesus, que nessa noite o meu coração venha se abrir para viver a direção do Senhor.